Jacinto, como é que vai? Tudo bom? Oi, tudo bem? Beleza, você consegue me ouvir bem? Consigo sim, vejo e te ouço. Muito bem, e você, consegue me ouvir e me ver bem? Perfeitamente. Ótimo, ótimo. Primeiramente, bora só esperar aí pelo menos mais uns 5 minutinhos para o pessoal entrar. Uhum, De antemão, Jacinto, já te agradeço demais por topar esse convite, né? Eu sei que a agenda é bastante corrida, logo mais você tem outra live também, mas te uhum. agradeço demais por disponibilizar esse tempo para estar conversando aqui com a nossa audiência. O pessoal aqui do estado do Pará, a gente está crescendo muito o número de investidores não só em fundos imobiliários, mas na bolsa como um todo, né? E a Uhum. gente tem, a gente tem feito parte desse belo trabalho aí, que está só começando, ainda tem muita coisa pela frente. Então, de antemão, já te agradeço muito por estar aqui hoje. Bom, eu que agradeço pelo convite, fico honrado. Demais. Esperar mais o quê? Uns 3 minutos para o pessoal entrar? Ou você já quer discutir alguma coisa? É bom que a gente vai também dando tração à live, você não acha? Isso, verdade. É, então, vamos pedindo logo para você se apresentar aí, para quem já está, a gente já tem aí 17 pessoas simultaneamente. Então, você já se apresenta, fala um pouquinho da sua trajetória aí no mercado. Quem que é o Bom, Jacinto, nosso amigo? pessoal, eu sou o Jacinto Santos, sou sócio analista do Fundo Explorer. Eu entrei no mercado financeiro em 2012, né? Comecei trabalhando numa corretora que hoje é a Rico, né? A corretora tinha outro nome na época. Comecei como estagiário, assim como todo mundo, né? É uma trajetória bem tradicional, nada fora do comum, né? Ah, a corretora na época tinha uma área bem pequena de estratégia de investimentos, a gente cobria equities que é ações, no caso. E na época surgiu na época, acho que talvez alguns meses depois que eu entrei, surgiu uma demanda muito forte para fundos imobiliários, muitos clientes perguntando, e eu assumi essa responsabilidade por vamos dizer assim, uma questão de braço, porque meu chefe não estava dando conta assim, de realmente dar uh, assim, cobrir o setor, assim, cobrir ações, falar com os clientes e ao mesmo tempo cobrir fundo imobiliário. Então ele passou isso para mim e eu fiquei responsável pela parte de fundos imobiliários, né? Fiz palestras a respeito. Eu que, assim, eu montei uma carteira recomendada da corretora, que hoje é a corretora Rico. Então, a primeira carteira de fundos imobiliários da Rico fui eu e meu chefe que a gente fez, né? Foi muito legal isso e eles continuaram com essa carteira recomendada. Aí depois da Rico, eu fui para uma gestora de patrimônio imobiliário, fazia planejamento financeiro, né? Então, realmente, assim, e também eu cuidava da parte de, assim, do relatório interno de fundos imobiliários, dessa gestora que a gente tinha planos para fazer uma gestora de patrimônio imobiliário de terceiros, né? A gente fazia a gestão de patrimônio imobiliário de uma grande instituição financeira e a gente tinha planos para fazer de terceiros, né? E a gente precisava, vamos dizer assim, ter um feeling do mercado por meio desse relatório interno que eu fazia de fundos imobiliários. Eu fiquei responsável e as coisas foram evoluindo bem e a gente chegou até estruturar um CRI, né? Muito Mas assim, a finalização da estruturação não aconteceu por questões de estratégia. E esse CRI que a gente estava estruturando ia ser um CRI muito grande, provavelmente aí de uns 450 milhões de reais. A gente tinha acabado a diligência jurídica, a gente ia entrar na parte de modelagem financeira, né? Onde eu e minha área a gente ia entrar, a gente fazia toda a modelagem financeira do CRI e até colocar ele no mercado, né? Mas infelizmente isso acabou não acontecendo. Durante esse tempo que eu trabalhei nessa gestora de patrimônio, eu terminei meu mestrado, sou mestre em finanças e controladoria. O tema da minha dissertação de mestrado é técnicas de valuation aplicadas a fundos imobiliários monoativos, né? O intuito é descobrir aí quais são as técnicas que melhor capturam o valor dos ativos imobiliários, né?
E esse foi o mote da minha dissertação de mestrado. E depois, ao terminar minha dissertação de mestrado, comecei a fazer, vamos dizer assim, publicações a respeito de fundos imobiliários, né? Até eu chamei a atenção do pessoal do Fundo Explorer, que eles me contrataram para ser analista de fundos imobiliários. Eu já tinha CNPI, também prestei faz muito tempo o CPA 20, o PQO da Bolsa. Obviamente que eu não renovei, porque eu não trabalho. Ou eu era analista ou fazia planejamento financeiro, então não tinha muito, vamos dizer assim, sentido, né? Mas eu acabei, assim, mantendo o CNPI, né? E realmente foi vamos dizer assim, um diferencial aí que novamente me fez os outros sócios do Fund Explorer me contactarem. Bacana, Jacinto. Mas antes, assim, antes de você entrar na Rico, você já tinha essa expertise para o setor imobiliário? Ou foi ali Não, mesmo uma questão de oportunidade? não, assim, eu caí de paraquedas, porque foi uma demanda que entrou e meu chefe me passou e eu assumi. E aí eu fui sendo responsável e adquirindo conhecimentos a respeito, né? Qualquer coisa que ia chegar para mim ali, eu ia assumir. Aí chegou fundos imobiliários, no caso. Poderia ter chegado renda fixa privada? Podia, mas aí chegou fundos imobiliários, né? E como a gente tinha um foco muito em investidor individual, o FII tem esse apelo para investidor individual muito forte, né? Tanto que a maioria do mercado, quase 70% dos investidores individuais são assim, investidor de FII, no caso, são investidores individuais, né? Eu estou vendo um aumento de investidores institucionais, eu acho isso bom, porque denota que o mercado está a caminho de um amadurecimento. Ainda que prematuro, mas está. Então, realmente, eu vejo isso com bons olhos, né? Por exemplo, a gente vê também um approach muito interessante em relação por parte dos fundos de pensão. Os fundos de pensão, de acordo com a instrução 4661, devem investir em ativos imobiliários por meio de FIIs e CRIs, e o tempo de ajuste já está rodando. Se eu não me engano, eles têm um tempo de ajuste de 12 anos, né? E estão começando a realmente procurar ativos de FIIs para investir, também de CRIs, né? Acho que o grande empecilho aí é a indústria ter que crescer, porque um aporte de um fundo de pensão realmente não é algo, vamos dizer assim, insignificante. Pelo contrário, é muito significante. Eu acho que a indústria tem que crescer, porque realmente esses fundos de pensão são muito grandes, têm muito dinheiro e precisa de fundos líquidos e grandes. Então, eu acho que a indústria tem que crescer. Tem que, assim, criar mecanismos, como por exemplo, locação de aluguel de cotas, que dá para fazer o short, que é a venda alavancada. Não só a venda alavancada, como a compra alavancada via mercado a termo, opções, né, call put de fundos imobiliários. Acho que tudo isso tem que ter na indústria, né? Por exemplo, eu também sou a favor de fazer alavancagem direta, não indireta, como tem hoje, né? Sou a favor da alavancagem, sim, porque o mercado imobiliário trabalha dessa forma, Sim. né? O problema é que a gente tem um ambiente de taxa de juros alta para padrões mundiais e a gente tem um ambiente econômico e político muito instável. Isso acaba mexendo na taxa de juros. Então, historicamente, aí a gente tem, por exemplo, a gente tem incentivos, né? A gente tem plano empresário, que é basicamente linhas de crédito especiais para as incorporadoras, enfim, mas eu acho que tem um longo caminho ainda para percorrer e amadurecer o mercado de fundos imobiliários, né? Por enquanto, eu acho que faço dessa forma. Eu acho interessante também a alavancagem direta via CRI, né? E assim, basta você ter um know-how e acho que isso dá para fazer, né? Assim, o que eu vejo aqui, todas as gestoras que optam por fazer alavancagem direta têm experiência com crédito privado. Isso é muito bom, porque já entendem como funciona, né? Então, acho bem interessante essa forma que encontraram. Eu acho uma forma bem interessante. Nem todo fundo imobiliário pode fazer, por quê? Porque assim, o tipo de contrato e tipologia, né? Contrato de assim, atípico, longo prazo, 10 anos, tem um típico, 5 anos, que permite revisional, enfim, né? Se for fazer um CRI, muito provavelmente tem que ser um CRI curto, menos de 5 anos, né? Você tem também o problema da revisional aí, que pode fazer com que a modelagem fique um pouco mais complexa, né? Então, porque se tem uma revisional para baixo, então você tem uma perda de renda que pode comprometer aí o cap rate da operação, né? Então tem que ser muito bem feito.
Então, acho que realmente essa estrutura é interessante sim, mas nem todo fundo imobiliário tem. O que é interessante também, Jacinto, que conforme a indústria vai avançando, a gente percebe que cada vez mais o pessoal que é do setor imobiliário raiz, vamos dizer assim, vem migrando para o mercado, né? Porque apesar de ser mercado financeiro, mas não deixa de ser o setor imobiliário na prática, né? Compra e Sim, venda de sim. imóveis, locação. Sim, exatamente. Assim, eu percebo isso, mas eu vejo com mais força o pessoal do crédito privado vindo. Uhum. Eu percebo com mais força. Isso é o que eu percebo. Assim, crédito privado e private equity. O pessoal que trabalhava com empresas fechadas, né? Tem visto. Mas o mais forte que eu tenho visto é o crédito privado, né? Para fazer fundos de CRI. Né? Isso eu vejo com mais força do que o pessoal do mercado imobiliário de fato, das incorporadoras ou e construtoras, né? Uhum. Então, no caso, o pessoal do mercado financeiro está mudando a sua expertise aos poucos também, voltando mais ao setor Sim, imobiliário. sim, o crédito privado assim, ele tem muitas vertentes e você consegue, por exemplo, fazer produtos de crédito privado com lastro imobiliário, né? Então ele já tem o know-how daí. Então, tendo know-how daí, eles conseguem, por exemplo, se juntar a outros gestores, sócios e fazer um fundo imobiliário, fazer fundos imobiliários, né? Então, acho que é mais isso. O know-how ele já tem, né? Entendi. Falando agora, já sinto um pouco mais para quem é leigo no assunto, né, Uhum, no tema, que boa parte da nossa audiência também não tem uma familiaridade com o mercado financeiro. uhum. É interessante a gente explanar um pouco como que é o funcionamento de um fundo imobiliário, né, e quais são as classificações dos fundos. Bom, o fundo imobiliário nada mais do que a comunhão de recursos. Uma comunhão de recursos, ou seja, uma cesta de recursos que investe em ativos imobiliários. Sejam eles ativos imobiliários tangíveis, que são os ativos, próprio imóvel, é o imóvel, né? Ou ativos imobiliários não tangíveis, ou ativos imobiliários financeiros, ou, melhor dizendo, ativos financeiros de lastro imobiliário cuja, vamos dizer assim, o ativo final ou de base que dá sustentação a esse ativo financeiro, ele tem cunho imobiliário, né? Por exemplo, um CRI, uma LCI, né? E os fundos imobiliários, eles assim, têm assim, muitas classificações, né? Mas acho que é o seguinte, o que a gente pode falar? A gente pode falar em, por exemplo, fundos de tijolo, né, que é galpões logísticos, industriais, escritórios, shopping, enfim. Né? Os fundos de papéis que investem em CRIs, né, que são certificados recebíveis imobiliários. Aí a gente tem os FOFs, que são os fundos de fundos, fundo imobiliário que investe em cotas de fundos imobiliários. A gente tem o fundo híbrido, que tem mais de uma tese de investimento ali, né? E a gente tem os fundos imobiliários de desenvolvimento imobiliário, que é o fundo de incorporação imobiliária. Desenvolve o empreendimento, né? E vende as unidades imobiliárias ali e ele depois é encerrado. Esse é o clássico, né? O que a gente está vendo é que assim, existem também fundos de desenvolvimento imobiliário para renda, que desenvolve e aluga. É isso que a gente está vendo, né? Já tem algumas teses assim. Obviamente que deve ser estudado, deve ser levado em conta N fatores, para realmente ver se a tese para de pé. Isso é uma tese que já tem bastante nos Estados Unidos, que é o multifamily. Já tem bastante, né? Já tem uns belos anos. Aí a gente está começando a ter isso agora, porque realmente, se você olhar mais adentro do fundo de tijolo, escritórios, por exemplo, de alto padrão construtivo, é um mercado que não tem muita escala. Não tem a gente não tem tantas oportunidades assim. Né? A gente tem falta, por exemplo, na cidade de São Paulo já tem falta de terreno, né? Ah, já sinto, mas tem aumento de vacância. Sim, por que tem aumento de vacância? Porque tem vários empreendimentos sendo entregues, né? O empreendimento demora de 3 a 4 anos para ser desenvolvido, entregue, até o habite, enfim, é esse tempo. Poxa, na cidade de São Paulo, na região da Chucrizaidan, perto do Shopping Morumbi, para quem é da capital paulista, ali terá assim, ali vai ter tem uma atividade construtiva enorme. Ali vai ser entregue parte da cidade com umas 3 ou 4 torres corporativas de altíssimo padrão, fora outros 2 empreendimentos ali. Então, realmente, ali vai aumentar muito a vacância, né? E na região, muito provavelmente, você vai ter uma queda no preço de locação, Uhum. né?
o que é bom da gente analisar também, já sinto que com o tempo, os fundos eles vêm saindo também do eixo Rio-São Paulo, né? Ali vem percebendo oportunidades geográficas como um todo, né? Sim, alguns, nem tanto, né? Alguns começam a sair, né? Eu acho isso excelente. Por quê? Quando começa, que nem eu disse, começa a faltar escala. Pô, falta escala, tem oportunidade e sai do eixo, né? Sim. Eu acho que é bem por aí também. A gente vê, por exemplo, fundos imobiliários procurando ativos de logística, especialmente em Pojuca, Pernambuco, ali na região do Cabo Santo Agostinho, ali uma região de logística muito interessante, que ali é perto do Porto de Suape, e não muito longe do aeroporto de Recife, né? A gente vê algumas teses, por exemplo, também no interior do país, na região do Centro-Oeste, com desenvolvimento imobiliário, cujo fluxo ele é securitizado e eles são transformados em CRIs high yield, né? Ou seja, que tem um alto rendimento aí, né? Tem bastante, o Tegar faz isso, o Hectare também faz isso, enfim, né? Então realmente tem essa busca também por novas teses e novas localidades também. Entendi. Quando a gente fala, Jacinto, dos tipos de fundos imobiliários, assim, quais seriam os pontos que você destacaria que em cada uma das suas especificidades a gente deve analisar, né? Se for, por exemplo, um galpão logístico, um fundo de renda urbana, um fundo de desenvolvimento. Quais pontos assim você destacaria que, lógico, cada um tem sua peculiaridade, mas quais são os mais interessantes assim e mais importantes que o investidor deve analisar antes de investir? Bom, assim, tá um assunto para uma live inteira só, né? Mas é muita coisa para analisar. Mas eu acho que é o seguinte, que a gente tem que ter em mente, né? Bom, o fundo de tijolo, a gente tem que ter em mente yield, seja ele anual ou mensal, né? E comparar, que eu gosto de comparar 12 meses com o anualizado atual, né? Preço valor patrimonial também é interessante. Preço por metro quadrado negociado em bolsa. Uh, Locação por metro quadrado, média do fundo versus o do setor e da região para o mesmo tipo de ativo. Cap rate, que é a taxa de capitalização imobiliária. Aí eu também veria vacância física, financeira, liquidez, o comportamento da região em termos de absorção líquida, no caso, também via isso. Qualidade do ativo, né? Novamente, localização, né? Eu acho que esse é um dos principais pilares histórico do gestor, né? Acho que Sim. começaria por aí. Aí, por exemplo, FOF eu veria yield também, preço valor patrimonial muito importante. A estratégia do FOF, você tem mais renda ou ganho de capital, né? Se tem mais ganho de capital, então tem que ter fundos que têm alguma vacância aí, ou perspectiva de alta. Se é mais renda, então ele precisa estar alocado em setores que têm um yield maior historicamente, né? Aí, FII de CRI. Poxa, o FII de CRI é o histórico do gestor, basicamente. Ver se o gestor tem um histórico forte em crédito privado, Sim, né? sim. Outra coisa, os indexadores dos CRIs, spread de risco, né? Que ali tem nos relatórios, as garantias também, né? No caso, é interessante dar uma estudada, a região onde está o lastro imobiliário, qual que LTV é interessante estudar também. Então é o seguinte, e acho que para FIDCRI seria isso. Agora, fundo híbrido, aí depende da cada estratégia, né? Realmente, se for tijolo, é o que eu falei, se for de FIDCRI, é o que eu falei anteriormente. E fundo de desenvolvimento é o seguinte, tem que ver a evolução das obras versus as vendas e versus outros empreendimentos na mesma localidade, né? Assim, acompanhar o risco de projeto e execução da obra, né? E também como é que está se vê o orçamento das obras também, porque o orçamento de obra sempre tem revisão. Se tem revisão toda hora para cima, isso é ruim, né? Porque Uhum. isso impacta a distribuição. Isso daí é tudo é muito relevante e também tudo depende diretamente do cenário, né? Nesse cenário Uhum. hoje que a gente está vendo de uma volta, de um aquecimento novamente das taxas Uhum. de juros, né? Voltando a subir, é,
como que a gente, como investidor, né, a gente já tem um posicionamento em fundos imobiliários, como que a gente deve se portar e como que deve funcionar essa oscilação agora? Bom, é o seguinte, a subida da taxa de juros, ela impacta todo o mercado de renda variável, não só fundo imobiliário, né? Ah, muitos investidores estão bem aflitos, não só por causa da taxa de juros, da subida da taxa de juros em si, que já era precificada, então, assim, não tem tanto motivo assim para aflição, porque já era esperado. O problema é que a gente está numa pandemia que assusta muita gente, e o noticiário negativo afeta muito o nosso humor, né? Então, por exemplo, muita gente está saindo, já zerou posição em fundo imobiliário, que eu discordo, acho que assim, o fundo imobiliário é para médio e longo prazo. Se a maioria das pessoas, que os analistas falam que é para médio e longo prazo, e as pessoas não acreditam nisso, é uma pena. É realmente uma pena. Se as pessoas acreditam no que elas quiserem acreditar, então tudo bem. Né? Só que é o seguinte, não é assim que se investe. Renda variável é para o médio e longo prazo. Sim, e tem que ter essa mentalidade sim. Não é fácil ter? Não, não é fácil, mas as pessoas precisam tentar ter. Né? O que eu acredito é o seguinte, a subida já está precificada, né? A gente, óbvio que assim, as cotas ainda podem cair, tá? Em especial setores mais afetados aí, hotéis, principalmente, shopping ainda podem sofrer um pouco, mas assim, pode ter uma perspectiva de recuperação aí no segundo semestre bem nítida, bem tímida. Aí, realmente, no ano que vem, pode ser uma recuperação mais forte, né? Escritórios, muita gente acha que o home office veio para ficar, não é bem assim, não é bem assim. Para algumas empresas funciona, algumas empresas, outras não. Eu acho que, por exemplo, a cultura corporativa, home office, é muito ruim, destrói a cultura corporativa da empresa, né? Essas pessoas acabam penalizando os fundos imobiliários, os fundos imobiliários de escritórios, né? As pessoas não estão voltando porque tem um repique de contaminação de uma variante brasileira que é muito mais perigosa do que a variante original. É por Sim. isso, né? É uma variante que se transmite muito mais fácil e a carga virá muito maior. Uhum. Então ela é mais perigosa assim. Então, assim, muitos fundos imobiliários de escritórios, por exemplo, estavam com visitas marcadas mesmo apesar da pandemia. E as visitas foram postergadas. Por quê? Porque realmente por causa da restrição de horários e protocolos de higiene. Então é o seguinte, o que eu acredito, obviamente não vai ser que nem antes, não vai ser. Eu acredito no modelo híbrido de trabalho, né? Por exemplo, 3 dias no escritório e 2 dias em casa. É isso que eu acredito. Não vai ser que nem antigamente, mas também não vai ser o que a gente tem no cenário para hoje, não vai ser. Muitas empresas já estão voltando, Uhum. né? Hotel está descontado, shopping está descontado, os escritórios estão começando a ficar com desconto muito bom. Por exemplo, tem um empreendimento em Alphaville, AAA, que tem um fundo da Tishman Speyer, que é o TSER11, ele ainda não está sendo negociado no mercado secundário, em que foi adquirido por R$ 16.000 o metro quadrado. R$ 16.000 reais por metro quadrado é mais alto do que a média dos escritórios negociados em bolsa de valores. Ou seja, numa região que não tem a predileção dos locatários para a mudança, que é Alphaville. Eu já morei em Alphaville. Eu trabalhei e morei em Alphaville, então eu sei o que eu estou falando. É uma região que não tem a predileção das empresas para alocar. É um edifício que está negociado acima da média dos fundos de escritórios em bolsa, então é um indício que pode estar descontado. Sim, é um indício que pode estar descontado. Óbvio que tem vários indícios e você chega a uma conclusão, mas é um indício sim. Né? Então a gente realmente tem de ver isso, né? E assim, obviamente que não dá para comparar, por exemplo, esse edifício com um prédio na Faria Lima, porque o custo de reposição na Faria Lima é mais alto. Se a gente considerar uma taxa de retorno de uma TIR de 10% real, a gente tem o quê? O custo de reposição de R$ 18.000 metro quadrado. Sendo que, na verdade, o custo de reposição ali na Faria Lima é em torno de 25.000 metros. Então, para você vender ali um prédio de alto padrão construcional na Faria Lima, é 40 mil que você tem que vender. Porque senão você come toda a margem do incorporador. Né? São N Então, fatores, né? exatamente, você come toda a margem. Então tem que ser perto de 40 mil. Né? Então, assim, mas o que eu vejo é que os escritórios começam a ficar descontados. Né? Bastante. Tem muitos fundos de escritório que podem voltar a patamares interessantes. O pulo do gato é aonde é que está a vacância desses fundos de escritórios? Ah, está na periferia das capitais? Então vai sofrer muito. Ah, está numa região tradicional interessante? Aí pode ter um potencial interessante de alta.
né? O problema é, a pergunta é, onde é que está a vacância dos fundos de escritórios? Né? Por exemplo, a locação ela está defasada em relação ao mercado? Isso é uma coisa que a gente tem que ver. Tem que ver também. Está defasado? Se não tiver, se estiver defasado, com perspectiva de alta, sendo que a vacância nas regiões está baixa, então é o seguinte, você tem uma perspectiva de alta de preços, né? Por exemplo, e muita gente acha que ter vacância é ruim. Não é ruim ter vacância, é normal. O problema é o nível durante muito tempo. Uma vacância de 10 a 15%, dependendo da região, é normal. Uma vacância de 10%, eu considero como, por exemplo, 10 a 15%, depende da região, eu considero como natural. Não dá para ter 100% de taxa de ocupação. É difícil, não estou dizendo impossível, mas é difícil. É normal ter alguma vacância, né? É até normal. Os fundos concorrem entre si, prédios concorrem entre si, né? Não dá para ficar procurando pelo em ovo. Né? Enquanto a pessoa procura pelo em ovo, a outra pessoa encontra uma oportunidade. A vida é assim para tudo. Enquanto uma pessoa vê dificuldade, por exemplo, a pessoa vê oportunidade e acaba comprando de você. Né? Então é o seguinte, eu sei que é um momento muito delicado, é difícil, né? Muito provavelmente eu acho que esse ano será ainda bem complicado em termos econômicos, né? Será, óbvio que será, assim. A vacina tá andando, mas, poxa, o Brasil é um país muito grande, populoso, continental, então vai demorar um tempo ainda. Vai demorar um tempo. É só, por exemplo, você ir no posto de saúde. Você vê que já está lotado, né? Você nem consegue nem vacinar as pessoas para outras enfermidades. Gripe, por exemplo, já começou, eu falo da capital paulista, já começou, mas os postos estão lotados do quê? Para vacinação de Covid, que também começou a vacinação dos professores. Então é o seguinte, ainda tem, o cenário não é, e assim, vamos dizer assim, não é nada amistoso, vai ser difícil, mas realmente não quer dizer que não tem oportunidades, né? Porque é o seguinte, o problema é, poxa, aí quando volta tudo para patamar, vamos dizer assim, vamos supor, vacinou toda a população adulta, ou vacinou no mínimo 75%, porque assim, é um patamar interessante que algumas pessoas já podem, por exemplo, as pessoas já podem, por exemplo, circular sem máscara, 75% é um nível muito alto, né? Então, aí, por exemplo, aí a bolsa volta tudo, aí as pessoas começam a entrar na bolsa ali. Aí já sinto isso, o que você acha? Eu falo, já tá caro já. Por que você não entrou 6 meses atrás? Sim. Né? Então é o seguinte, poxa, a bolsa é o único lugar que eu conheço que quando tá tudo caro, todo mundo quer comprar. Quando tá tudo barato, todo mundo quer vender. Assim, pô, pessoal, é o contrário. É o contrário. É contra-intuitivo, eu sei, mas é assim que funciona. O mercado funciona assim, não é o que o Jacinto acha, é como funciona. Né? Ele opera nas expectativas, né, Jacinto? Exatamente, o mercado vive de expectativa, ele antecipa cenários, né? Por exemplo, quando você não sabe de nada, não tem problema saber de nada. Poxa, não é demérito para ninguém, pelo amor de Deus. Mas o que você faz? Você traça cenários. O mercado traça cenários. E qual é o cenário mais provável de acontecer? Ponto. É isso. Qual é o cenário mais provável de acontecer? Obviamente, é sempre o cenário base. Por isso o nome, cenário base. Aí você tem o cenário pessimista e otimista. Otimista realmente, pô, estoura a boca do balão, super expectativas. E o pessimista que é o que, assim, que muito provavelmente é o que a gente está vendo agora. Sim. Né? Então você acredita que o cenário está mais pessimista? Bem mais. Assim, eu acredito que o cenário está pessimista, só que o seguinte, pode ter alguma mudança mais para frente de acordo com a velocidade da vacinação. Sim. Né? Só que é o seguinte, não quer dizer que não tem oportunidade. Tem, já falei, shopping está descontado, hotel está descontado, alguns assim, escritórios têm disso de desconto. Uhum. E Jacinto, como que o investidor ele pode fazer uma comparação fundo contra fundo para saber qual que é o mais interessante para entrar? Bom, é o seguinte, ele pode fazer uma comparação do fundo com, obviamente, o setor de atuação, né? O setor de atuação. O fundo de logística compara com o setor de logística. Né? Como ele pode fazer isso? É o seguinte, pode dar um pouquinho de trabalho, mas ele tem que ver, por exemplo, os níveis atuais dos indicadores, yield, PVPA, cap rate, locação por metro quadrado, com esses indicadores históricos. Desde quando? Desde o começo do fundo ou por exemplo, 2 a 3 anos atrás. Sim. Acho que desde o início do fundo é melhor, você tem uma janela de tempo maior. Né?
Então, por exemplo, existem alguns indicadores interessantes, como, por exemplo, preço sobre, preço sobre dividendo, né? Que na verdade você cria um múltiplo, né? Em que ele é adimensional, ele não tem dimensão, por exemplo, é porcentagem? Não, não, né? Que é basicamente o seguinte, o preço por cota, de mercado por cota, dividido pelo dividendo anual por cota, né? O que você pode fazer? Você pode pegar esse fundo, você compara, por exemplo, esse fundo, todo o histórico desse fundo com o momento atual e todo o histórico do setor de atuação contra esse fundo, contra o nível desse fundo, né? Então é o seguinte, e assim, quanto maior o dividendo no caso, menor esse indicador, é inversamente proporcional. Sim. Né? Aí você realmente começa a perceber oportunidades. Poxa, esse múltiplo está menor do que a meta, assim, tá menor do que a média histórica. E um indício de que o fundo pode estar barato. Esse fundo tem esse indicador maior que a média histórica. Cara, né? Obviamente que assim, isso é uma técnica que é de múltiplos, né? Que é bem interessante. É aplicada em empresas também, né? É bem interessante. O Leonardo, acho que alguém fez uma pergunta muito interessante, que foi o Luiz fez uma pergunta muito interessante, perguntou se ela vai ficar gravada. Aí eu pergunto para você, vai ficar Vai, gravada? vai ficar, com certeza. Vai ficar gravado aqui no perfil. A gente vai salvar Ó, e disponibilizar. ok, então é isso, Luiz. Pergunta respondida. Então, assim, são técnicas interessantes. Você pega esses indicadores, compara com a média histórica do ativo e do setor. Acho bem interessante isso. Bem interessante. Né? E Outra assim, e pergunta. você nem, só para terminar, e você nem Sim, precisa, sim. assim, é isso, inclusive, você nem precisa, assim, fazer um valuation, que é achar o valor do fundo, né? Você nem precisa ver se está caro ou está barato sem achar nenhum valor, porque você tem Sim, parâmetros. Você fez a sua pesquisa, você tem parâmetros de comparação. Você vai ter parâmetro, com certeza. né? É, É uma técnica, né? Que bastante gente usa, pessoas usam. sim, sim. O Idean mandou uma pergunta interessante para a gente também. Se esse desconto ele tende a acelerar com o aumento com o aumento acelerado da Selic, né? Se esse desconto pode aumentar com a Selic aumentando mais do que o mercado espera, por exemplo. Sim, se for mais do que o mercado espera, sim. Tá? O que a gente é o seguinte, a Selic muito provavelmente ela vai fechar mais perto de 5 nesse ano, né? Assim, e a magnitude é muito importante. Por um lado, assim, é bem melhor em que o Banco Central ajuste as expectativas de uma forma rápida, não abrupta, porque é o seguinte, porque evita de aumentar muito os juros lá na frente. Por quê? Porque ele ajusta agora, né? Assim, vamos supor, ele disse que muito provavelmente o estado 2,75, então provavelmente a Selic vai para 3,5, ou seja, 75, 0,75 acima, né? Que é a próxima reunião. Mas, por exemplo, se ele ajustar algumas pessoas, alguns agentes do mercado esperam isso. Aí ok, foi até um pouquinho assim, não é o consenso, mas assim, estava no radar, né? O que, por exemplo, é acima, assim, não esperado, ele aumentar o e-mail, o 1,25. Isso não é esperado. Isso realmente não está no cenário. O problema é a Selic aumentar além do cenário visto pelo mercado. Aí já é problema. Sim, com Porque certeza. pegou de surpresa. Poxa, não sabia que estava tão preocupante. Né? Mas realmente, se aumentar de acordo com o que o Banco Central fala, ou de acordo com a ata do Copom quer dizer, né? Aí realmente não tem problema, o mercado se ajusta a isso. Né? Sim. O Idean também emendou com outra pergunta aqui muito interessante que a gente, como nós somos assessores de investimento, a gente recebe com frequência esse questionamento, né? Por Uhum. que boa parte dos fundos de recebíveis eles têm um dividend yield bem acima da média dos outros fundos, por exemplo? A própria natureza do CRI, da própria natureza, né, dos ativos que ele investe, né? Muitos fundos imobiliários que são high yield, né, que nem eu falei, eles investem em CRIs cujo lastro imobiliário ele tem mais risco, né? É um desenvolvimento imobiliário numa região mais interiorana do país, em que não tem muita infraestrutura, mas vai ter um empreendimento imobiliário ali, tem mais risco, ou seja, mais risco, mais retorno, né? Tanto que muitos CRIs que fazem, que dão lá, que assim, que fornecem esse financiamento para esse tipo de empreendimento,
No caso, tem, por exemplo, pagam GPM mais 10, GPM mais 12, 15, né? Então, realmente, isso contribui com um yield maior, Uhum. né? E outra coisa, o CRI ele paga juros de correção monetária, né? Sim. Para o investidor. É que o seguinte, como o CRI é um título de renda fixa, né, crédito privado, né, a renda fixa é uma dívida. Então, a dinâmica é basicamente juros e amortização. Né? O que acontece? Né? O PU, que é o preço unitário do CRI, que o CRI também é negociado no mercado, tá, pessoal? Se vocês quiserem adquirir CRI diretamente, dá para fazer isso sim. Tem que entrar em contato com a corretora, especificamente com a mesa de renda fixa, tá? Então é o seguinte, e esse PU é negociado no mercado, o que acontece? O PU é o próprio valor, né, emprestado, né? Só que ele é marcado a mercado. Né? Só que, no entanto, o PU, o que acontece? Ele tem uma correção monetária, que é GPM, IPCA, GPDI, enfim. Né? Aí o que acontece? O fundo que investe no CRI, ele recebe isso tudo no PU. Aí quem tem que fazer? Expurgar o efeito inflacionário do PU e distribuir para o cotista. Os juros vai direto para o cotista, vai direto o detentor do CRI, no caso, ou o detentor da cota do fundo, né? Vai direto. Né? Então é assim que funciona. E então, a própria, assim, juros e correção monetária, vamos dizer assim, você dá um turbo, vai, aspas, aí na distribuição, é a própria natureza do ativo. Né? E quanto mais risco, maior é o spread de crédito, né? Quanto maior o risco, maior o spread de crédito. Sim. Né? Assim, e para quem está começando, né, o que você acha? Qual das classes dos fundos imobiliários seria, assim, de certa forma, mais educativo para o investidor? Qual classe ativa é mais educativa de fundos imobiliários? Que Isso. mais educa? Uma boa pergunta. Eu acho que não tem isso muito, sabe? Sempre depende. Entendi. Eu acho que depende, porque é o seguinte, óbvio que cada classe, assim, não classe de ativo, mas setor, tem suas próprias características. Então, talvez, assim, talvez a gente só pergunta o tipo, tem que estudar mais para saber como funciona. Tá? Talvez Sim. seja essa a sua pergunta. Se tivesse que elencar, muito provavelmente fundo de CRI, porque CRI não é tão, vamos dizer assim, trivial quanto as pessoas pensam, né? Se a pessoa Sim. quiser saber mais, de fato, como funciona um CRI, tem que realmente aí ver o que a gente chama de term sheet, ou seja, o termo de securitização do CRI. Né? Aí tem um documento à parte, ele é longo, ele é chato de entender, mas realmente tem mais informações aí, né? Enfim. Mandaram aqui para você também algumas perguntas, Jacinto. Quais são os fundos imobiliários de papel que distribuem a marcação a mercado? Cite alguns que saiba, por favor. A marcação a mercado. Olha, é o seguinte, de cabeça eu não vou saber o X ou o Y. Mas o seguinte, no administrador existe um manual de marcação, né? Ele pode ser, aí o administrador ele decide se ele marca o VP deles a mercado dos fundos de CRI ou na curva de juros, né? E realmente é ali que o administrador decide. Eu não vou saber de cabeça quais faz a mercado, quais fazem na curva de juros, né? Aí realmente tem que ver como é que está a marcação para como cada administrador faz para cada FII de CRI. Né? Mas é ali que você tem a fonte da informação. Entendi. Entendi. Olha, mandaram outro aqui. Para quem vai começar a investir em fundo imobiliário, seria melhor esperar mais um pouco, já que as cotas tendem a cair, considerando que o Tesouro IPCA parece estar somente aumentando. É aquilo que a gente falou das oportunidades, né? Dependendo muito do olhar da pessoa, de como ela espera, né, que seja o desenvolvimento da carteira. Exato, acho que depende da oportunidade. Assim, o problema é o seguinte, se, assim, ok, se esperar demais, pode ser que as oportunidades passem, porque o mercado antecipa uma recuperação. Sim, Né? exatamente. E assim, e outra coisa, tem que ver qual que é o objetivo da pessoa. Se a pessoa quer ganho de capital, ou seja, quer comprar barato, aspas, e vender caro, aspas,
talvez esperar um pouco possa fazer sentido. Agora, se a pessoa que ela quer renda passiva ou periódica, aí eu acho que realmente vale a pena começar a investir o mais rápido possível, obviamente estudando os fundos, não sai comprando, no caso, né? Uhum. Com certeza. E o que a gente mais percebe é que na mentalidade do investidor hoje, né, a gente, principalmente para nós que trabalhamos na ponta final, direto com o cliente de varejo, né, a gente percebe que quando a pessoa vai buscar uma estratégia, montar uma carteira de fundos imobiliários, ela realmente já vai com aquilo em mente de ter uma renda passiva, né, de alguma forma ser remunerada ali no mês a mês pelo mercado. Então, o fundo imobiliário é um excelente, imobiliário sem dúvida é um excelente veículo para isso. Mas lógico que ele tem um deslocamento de cotação, né, na bolsa, tende a ser em movimento altista, dependendo do horizonte de tempo, mas eu acho que o principal realmente é essa perenidade no recebimento dos dividendos. Né? Sim, sim, acho que esse é um dos principais atrativos, né? Acho que deu uma travada no Acho que Jacinto. cortou, Leonardo. Opa, agora. Então, é o pinga-pinga todo mês. Eu acho que os rendimentos periódicos é um dos principais atrativos. E isentos de imposto de renda. E esse é um outro ponto interessante também, Jacinto, da gente tocar, justamente para quem está iniciando nos fundos imobiliários, como que funciona a parte do IR, né? Como que o investidor deve lidar com isso? Bom, eu recomendo todo investidor a fazer seu IR. Para estudar, assim, você estuda e aprende como fazer, você não depende de ninguém, a não ser de você mesmo. Eu acho que as pessoas, eu faço o meu, não dou para ninguém fazer, eu faço o meu, eu estudo a respeito e faço o meu. Eu acho que é bem tranquilo, é chato, mas é tranquilo, assim, as pessoas não podem evitar fazer, vou pagar para alguém fazer para mim. Aí a pessoa também tem dúvida, aí você acaba pagando a pessoa e a pessoa faz errado. Aí, sinceramente, a culpa é do próprio investidor, porque ele terceirizou, né? A decisão de terceirizar essa tarefa foi dele, né? É, Óbvio que o outro também tem culpa, mas é muito mais quem escolheu fazer, quem escolheu terceirizar, né? Então é simples, assim, bens direitos, rendimentos e as operações que fez no ano. Não tem nada assim, muito de bicho de sete cabeças. É porque é o seguinte, muitas pessoas têm medo, porque é o seguinte, se eu fizer uma coisa errada, eu posso cair na malha fina. É o seguinte, cair na malha fina não é demérito para ninguém, é simplesmente uma explicação adicional. É burocrático, você tem que ir lá se explicar sim. por que fez isso, por que fez aquilo. Eu lembro uma vez que um dos meus chefes caiu na malha fina, né? Ele fez uma pergunta para todo mundo no trabalho. Você já recebeu a sua restituição? Já sei. Eu falei, eu era estagiário, não, era estagiário não, era analista. Eu falei, não, já recebi, tá tudo ok. Então, para todo mundo, ele, pô, menos eu recebi, eu falei assim, adivinha. Muito provavelmente caiu na malha fina, não tem nenhum problema, é simplesmente ir lá e dar explicação. Sim, Isso aqui eu preenchi, isso aqui. Aí ele fala assim, por quê? Porque isso aqui não é, isso aqui não declara assim, declara assado. É isso. sim. E vai aprendendo na prática, né, Jacinto? Não Acho é que na prática, assim, tem N vídeos sobre imposto de renda no YouTube, na área de Ascent Fund Explorer tem um tutorial que eu gravei ali, é bem tranquilo, né? Muita gente fica com medo, tem dúvida, ou assim, quer discutir com uma outra pessoa só porque tá certo. Só que é o seguinte, pessoal, algumas áreas ali do imposto não é tão claro assim como as pessoas acham que é. Como, por exemplo, qual que é a alíquota, por exemplo, para direito de subscrição que você vende? Umas pessoas falam que é 15, outras pessoas falam que é 20. Eu acredito que seja 20. Por quê? Porque a analogia do ativo objeto. O fundo imobiliário é tributado a 20. Então, direito de exato. subscrição seria tributado a 20 também. Outras pessoas acham que é 15. Só que o seguinte, eu fui consultar, eu acho que foi a instrução normativa da Receita Federal, por exemplo, não tem assim, não tem algo claro a respeito disso. Sim, com certeza. Não tem algo claro. É isso. É isso. Tem Não uma achei que eu acho que é a instrução normativa da Receita Federal número 585, Sim, sim. né? Mandaram mais uma aqui pra gente. No longo prazo, o fundo imobiliário acaba compensando, por exemplo, tem título pré-fixado pagando mais de 8% e bons fundos imobiliários pagando em torno de 6% de yield. Bom, é o seguinte, tem que tirar a inflação aí, né?
Tem que tirar a Esse é o inflação. ponto. Você está comprando nominal com real. Pô, tira a inflação. Sim, Tira a inflação. Então vai dar R$ 4. O fundo imobiliário está pagando R$ 6. Tem que tirar a inflação e inflação. imposto de renda. Exatamente. Assim, a pessoa está fazendo comparação errada. É sempre nominal com real. Não, é real com real, nominal com nominal. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Não dá. Pessoal, tá errado. Tá? Eu entendo, ok. Beleza, não tem problema. Errar não é problema, mas não é assim que se faz. Vamos supor, R$ 8, 8 nominal, é tudo. É tudo. Assim, tira a inflação, vamos supor, 3, aí, R$ 5 ou R$ 4. R$ 4 com R$ 6 de fundo imobiliário, Sim. né? Porque é o seguinte, o fundo imobiliário, você tem a receita imobiliária, que é a locação, que é de 12 meses, né? Quem mora de aluguel sabe, a cada 12 meses você tem um reajuste de inflação. Óbvio que nos tempos de hoje está bem discutível, porque o GPM está alto, enfim, ok. Mas em cenário normal, 12 meses, você tem uma inflação ali. Você tem Sim. inflação ali. IGPM, IPCA, você tem inflação ali, né? Ah, mas já sinto o fundo imobiliário de rendimento caiu. Ah, o fundo de tijolo não distribui inflação. É o seguinte, outra coisa que as pessoas não consideram na análise. O ciclo imobiliário. Ciclo imobiliário não depende de Selic. Sim, verdade. Vamos supor, se uma região está muito ruim, o solo está contaminado, contaminou vários terrenos, aí pode dar problema jurídico, enfim, né? Aquela região tem muita violência, aquela região está degradada, né? Por exemplo, a região ela acaba perdendo valor. Sim. E os imóveis localizados ali também perdem valor. Uhum. Né? Aí que acontece? O valor, assim, no laudo de avaliação que é feito uma vez por ano, a consultoria imobiliária ela avalia tanto o valor de locação quanto o valor do imóvel. Né? Na minha concepção eu avaliaria, por exemplo, o valor da locação. Por quê? Porque o valor do imóvel não é basicamente o fluxo de caixa futuro trazido a valor presente e a receita futura na locação? Então avalia a locação. Avalia a locação, projeto futuro, traga valor presente, tem um valor do empreendimento. Né? Então é o seguinte, a região é ruim, a região ficou ruim, por qualquer motivo que seja. Né? As empresas estão saindo dali. Ora, o aluguel cai. Sim. E o aluguel cai, né? Muito mais do que a inflação. Sim. Muito mais, muito Sim. mais. Aí, poxa, eu reponho a inflação. Não, é o seguinte, teve inflação, é que o aluguel caiu muito. Por isso que a gente tem, eu acho que é o seguinte, muitos relatórios de fundos imobiliários não fazem isso. Mas, por exemplo, lá fora, assim, que eu até fazia isso na gestora de patrimônio imobiliário que eu trabalhei. A gente fazia leasing spread. Leasing spread é o seguinte, qual que é o delta da variação de locação acima da inflação? Leasing spread positivo acima da inflação. Leasing spread negativo abaixo da inflação. Quando eu trabalhei na gestora de patrimônio imobiliário, né, em 2015, a gente fez essa análise. A gente tomou um leasing spread negativo de 22% negativo. Foi horrível. Eu fiz a conta. Eu lembro, eu fiz a conta. Eu mostrei pro meu chefe, ele falou assim, putz, não acredito. Eu falei assim, faz a conta você mesmo. Ele falou assim, pô, é isso aí mesmo. Menos 22, porque caiu muito, assim, imóveis antigos, que a gente tinha alguns imóveis antigos, localizações bem mais ou menos, não tem o que fazer. E outra coisa, era uma época, assim, que eu chamava de perfect storm, né? Tempestade perfeita, né? Muitas entregas de edifícios muito bons, uma crise econômica da nossa queridíssima Dilma. Aí complicou, aí é o cenário perfeito para o desastre acontecer. Tempestade perfeita. Aí é o seguinte, o que você tem? Você tem um movimento, na época, de flight to quality, que é o seguinte, vou para qualidade. Ora, tem muito edifício bom sendo entregue de alto padrão construtivo e boa localidade. Eu não vou ficar no meu velho capenga aqui. Eu vou pro novo. Aí eu vou da locação e negocio. Ponto. Sim. Então, por exemplo, assim, ativo AAA, que em tempos normais negocia 150, muita empresa chegou com 90, alugou por 90, 100. Obviamente que ao longo do tempo você tem as revisionais. Aí com um edifício bom, locado, bem localizado, o valor da locação aumenta. E essa empresa não quiser, tudo bem, ela sai e coloca outra.
É assim que acontece. Então, o ciclo imobiliário para imóvel de tijolo, no caso, é muito mais importante que, por exemplo, a inflação. Tem muito mais a ver com o PIB. Sim, sim. Por Isso exemplo, o ciclo depende imobiliário tem muito. muito a ver com o PIB, muito a ver com o PIB, Uhum. né? Depende com que você está comparando, né? Na prática é bem assim. Exatamente, é ciclo imobiliário. O ciclo imobiliário, ele manda. O ciclo imobiliário ele manda. É simples assim, ele manda. Se está muito ruim, igual a locação cai. A inflação, obviamente, anda para frente, a locação, aí a locação cai mesmo. Aí, assim, aí todo mundo fala, pô, não repõe a inflação, mas, pô, caiu pra caramba, né? Então, não tem como, né? Mas é isso, seu Leonardo. Últimas perguntas aqui, que eu já vou sair com uma outra live. Sim, sim. Só vamos responder essa do Neto aqui, depois mais uma. Com relação aos fundos de fundos, né? O MGFF11, fundo da Claro. moda. Seria uma boa escolha com esse preço de valor patrimonial de 0,96, visando também a diversificação na carteira. É o seguinte, lembre-se que FOF, que é um fundo de fundos, preferencialmente abaixo do valor patrimonial, com essa relação abaixo de 1. Faz um checklist, tá? Né? Checklist, ok, passou. Aí é o seguinte, veja se aquela estratégia te agrada. Se eu não me engano, o MGFF é mais ganho de capital. Dá uma Sim, conferida, mas é mais ganho de capital, né? é isso. Se você tiver mais ganho de capital, então é o seguinte, você tem que ver a carteira dele. Quais são os fundos que tem mais ganho de capital, que estão com vacância em região boa, que estão com, por exemplo, preço de locação defasado em relação à região, tá? Uhum. Então é o seguinte, é isso que você tem que colocar em mente. Obviamente que eu não vou dar uma recomendação aqui para você, compra ou vende, né? Mas eu vou ensinar como você pode, pode ter uma estratégia pessoal aderente à própria estratégia do fundo. Sim, Né? O MGFF teve um ajuste na cota desde quando ele começou a negociar. Ele estava distribuindo, acho que perto de 0,7, hoje está distribuindo 0,65, 0,67, a cota ajusta um pouco, né? Eu acho que é negociado perto de 85. Então, você já tem um nível de yield mais razoável aí para o setor, né? A cota justa é normal, sim, sim, sim. tá? Você- Obviamente, se tivesse um yield aí acima do setor, muito provavelmente ele negociaria com prêmio, mas não é o caso, né? Sim, com certeza. Jacinto, então, vamos lá para a última pergunta, explorando agora o seu lado analista. Quais são Uhum. aí os três fundos que mais você tá acompanhando assim de perto e vê como umas boas oportunidades para o momento? Leonardo, eu não posso falar de fundos específicos aqui, tá? Uma questão aí Sim, de compliance, eu não posso falar. Mas é o seguinte, o que eu vejo em termos de setoriais, tá? Para esse ano, assim, que infelizmente ainda vai ser um ano difícil, mas novamente, não quer dizer que não tem oportunidade, tá? Ganho de capital, assim, dá uma olhadinha em shopping, né? Escritório também vai acompanhando, né? Agora, para yield, então, assim, preste atenção aí, muito provavelmente. Alguns fundos de logística, não todos, porque logística já andou bastante, tá? E muitos fundos aí estão com, vamos dizer assim, um estacionamento no yield e fundos recebíveis imobiliários indexados ao IPCA ou ao CDI, no caso, tá? Mas tem uma cuidado só com o indexado ao CDI, porque é o seguinte, o prêmio de risco ali, para muitos fundos, é muito baixo. Vamos supor, tá indexado 90% da carteira em CDI. Sim, com uma maioria de CDI mais 1,5. Pô, não dá, né? Pouco, no caso, com certeza. né? Entendi. Acho que então é isso, Leonardo. Beleza, Mais alguma Jacinto. coisa que eu possa te ajudar? De antemão, já te agradeço demais pela participação, tá? E a live vai ficar salva. Quem também depois quiser tirar dúvida, a gente está à disposição aí. O Jacinto é um cara super solícito, né? Muito gente boa e agradável. Muito obrigado, Jacinto, de novo. Desejo muito sucesso para você. Vida longa aí ao Funds Explorer. Tá bom? Muito obrigado, Leonardo. Muito obrigado, pessoal, que fez as perguntas, todo mundo aí, Neto, Luiz, todo mundo fez as perguntas. Me segue lá, pessoal, @j.fiz. Obviamente que não, assim, eu tento responder todos, minha agenda é um pouco apertada, mas assim, eu tento responder à medida do possível, tá bom, pessoal? Um forte abraço, se cuidem, pelo amor de Deus, e fiquem com Deus. Forte abraço. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Jacinto. Galera, também deixando aqui de recado para vocês que essa live vai ficar gravada e amanhã também já vai estar no
no Spotify e no YouTube do nosso podcast, do B3. Muito obrigado aí para todo mundo que participou. Espero que tenha sido muito proveitoso para vocês, né? E só agradecer mais uma vez pela presença de todo mundo. Valeu? Tamo junto.